Antes de eu começar a fazer a preleção, eu falei para você, a gente vai falar sobre loucura e suicídio, que é um tema extremamente delicado, mas extremamente necessário também. Então eu queria deixar claro para vocês que assim, eu não sou psicóloga, não faço nenhum tipo de terapia, não tenho conhecimento da área. O que eu fiz foi, nesses últimos 10 dias, fazer uma pesquisa, estudar, procurar em livros, escutar palestras, tirar informação, para a gente poder agora, nesse momento, fazer um estudo rapidinho, com o intuito de se despertar na gente esse sentimento de cuidado para com a gente e para com os outros. E que a gente possa, então, depois disso, fazer alguma pesquisa e buscar maiores informações, tá? Então, assim, a gente não pode se aprofundar muito no assunto, porque não é a minha área. Mas a gente consegue unir algumas coisas que eu pesquisei, que eu estudei, com a parte espiritual e a gente fazer um resuminho daquilo que a gente vai ver agora, tá bom? Então, assim, ó, eu vou começar falando sobre a loucura, né? Informações. Então, loucura é um distúrbio que afasta o indivíduo de ser, pensar, agir e sentir de uma forma habitual, tá? Isso é uma definição de dicionário. A loucura, ela pode ter uma causa orgânica ou pode ter uma causa espiritual. Quando ela é orgânica, isso é um distúrbio do cérebro. E a segunda é uma perturbação do próprio espírito. E quando a gente entende sobre próprio espírito, é para a gente pensar que assim, ele não consegue lidar com alguma coisa que vai na vida dele. Então, assim, alguma lembrança, algum acontecimento, e que necessariamente não tem nada a ver com obsessão. Lá na frente a gente vai ver esse quadro de diferença. Não tem nada a ver com uma obsessão. O que pode acontecer é um quadro de loucura atrair um obsessor. Mas não tem nada a ver, não significa que uma pessoa que tem esse distúrbio, ela esteja com um obsessor. Tá? Assim também como não significa que uma pessoa que esteja em estado de loucura, seja ele físico ou não, ela vá cometer o suicídio. E aí, assim, algumas coisas eu vou ler porque eu fui separando e eu não gostaria de perder essas informações, tá? Então, a primeira análise que a gente pode fazer é assim, ó, o que leva uma pessoa ao suicídio? Qual que é o fator determinante, o ponto que é a gota d'água, que vai fazer com que essa pessoa se torne vulnerável às dificuldades que vão aparecer na vida dela? Aí eu separei assim, ó, pessoas que são muito bem-sucedidas, que são bonitas, famosas, têm muito dinheiro, têm material, tudo aquilo que elas querem, às vezes têm uma família boa, bem estruturada, cometem suicídios. A gente consegue ver casos de celebridades que fazem isso. E outras que estão na mesma condição delas, que não, aproveitam a vida e não pensam em momento algum fazer isso. A gente vê também pessoas que sofrem muito, têm perdas inestimáveis, acontecimentos trágicos na sua vida, passam a vida toda sobrevivendo. Vão viver, sei lá, 20 anos, ou 70, 80, 90 anos sobrevivendo. Essas pessoas estão suscetíveis a um suicídio. Mas outras pessoas nas mesmas condições que elas não vão pensar nisso de forma alguma, nunca. Então, assim, qual que é o gatilho, né? Eu estava dando uma olhada, a Suécia e a Suíça são os lugares onde as pessoas têm melhor condição, é top. Tudo que eles precisam, eles têm. Saúde, educação, lazer. A vida deles é perto daquilo que a gente tem como ideal aqui vivendo no nosso país. E o índice de suicídios lá é gigante. Se nós formos comparar com os países da África que vivem em condições subhumanas, não tem esse número de suicídios. Aí eu achei engraçado que na pesquisa que eu estava fazendo, ele disse o seguinte, eles não se suicidam porque eles não têm tempo. Eles estão muito preocupados em sobreviver. Então, quem quer sobreviver não tem tempo de pensar em se suicidar. Né? Aí a gente pensa, né? Nossa,
voltando à pergunta, né, o que pode, de novo, dar esse gatilho? Porque a gente já pegou gente que tem muito dinheiro, que é bem sucedido, gente que não tem nada, países que têm tudo para oferecer para o seu povo, países que não têm nada. A gente vive uma época onde as informações, a modernidade das informações, elas chegam muito rápido para a gente, né? E aí a gente fica vendo as celebridades, as pessoas que também têm um monte de coisa, e a gente vai olhando aquele celular, ele vai criando aquela agonia, né? Ai, porque não precisa nem ser uma pessoa famosa, pode ser tão conhecido a gente, mas essa pessoa foi viajar de novo e eu não consegui sair de Santo André. A pessoa vai para fora do Brasil e eu não consigo ir para São Paulo, às vezes, né? De tão ocupado ou sem condições que eu tenho. O que acontece? Onde está esse problema todo? Fiz uma pesquisa baseada nisso e eu vou usar como parâmetro 2020, que foi o ano da pandemia, da Covid. Um centro de pesquisas, uma empresa chamada Lancet, eles fazem muitas pesquisas, são considerados idôneos, pessoas extremamente ponderadas nas suas pesquisas. E eles fizeram o seguinte, até 2020, eram 198 milhões de pessoas deprimidas no nosso planeta. Após a pandemia, esse número subiu para 350 milhões. Desses casos novos, mais ou menos uns 68% são mulheres. Essa pesquisa ela é datada até 2023, tá? Então a gente ainda tem o resto de 2023 e 2024. Então é um aumento muito grande, de 198 para 350 milhões. Com 68% desses novos casos sendo de mulheres. Aonde é que está esse start de novo? Existe uma outra doença que chama assim, transtorno da ansiedade. E quando eu falo em transtorno da ansiedade, não é essa ansiedade que a gente tem de conseguir fazer alguma coisa, de ter que levantar cedo, de uma resposta de um trabalho que a gente está esperando. É um transtorno de ansiedade, eu não sei se alguém conhece, alguém já viu, a pessoa perde totalmente o controle do seu corpo, ela tem uma taquicardia e ela não consegue voltar. Por mais que tentem fazer alguma coisa, enquanto ela não se acalmar, ela não voltar para o seu centro, isso não para. E é um sofrimento, certo? Esse transtorno de ansiedade subiu ainda mais. Ele teve um aumento de 32%. Em 2020, eram 298 milhões de pessoas. Agora a gente tem 72 milhões de pessoas a mais, datados de 2023 ainda. Existe um outro, que é o distúrbio do sono. Esses três são os três principais, tá? Distúrbios do sono. Uma entre 4 pessoas tem o distúrbio do sono. Isso inclui aquelas que se medicam para dormir. E o distúrbio do sono que eles se referem não é, ai, não consegui dormir essa noite, fazem 3 dias que eu não durmo. Não, a pessoa não consegue dormir. Ela fica o dia e noite acordada, a cabeça dela não para de funcionar. E mesmo os casos em que ela consegue se desligar por alguns momentos, à base de medicação, a cabeça dela continua funcionando. Ela não consegue desligar. Isso também é um sofrimento. Então, esses 3 casos são os 3 casos piores, onde o aumento ocorreu e aonde eles acham que são mais urgentes. A Organização Mundial de Saúde diz que essas doenças, elas são classificadas como biopsicossociais. Elas têm causas fisiológicas, mentais e ambientais. As fisiológicas, elas podem ser enquadradas, né, são enquadradas como problemas de saúde. Desencadeia algum problema de saúde, a pessoa entra num quadro de depressão, ela entra no distúrbio de sono, ela pega um gatilho para ter essa ansiedade. Os mentais, que são os pensamentos e os sentimentos que cada pessoa tem, não saber lidar com as suas frustrações e perdas. Ela emprega o seu tempo criando situações e pensamentos de sofrimento. Isso não é ninguém que está fazendo com a gente, é a gente que faz com a gente mesmo.
Outro são os sociais, né? Os sociais é o meio em que a gente vive. Então, assim, são as coisas que a gente vê. As redes sociais, os bullying, a dependência emocional que uma pessoa tem em relação à outra. Isso pode desencadear esses sintomas para essas doenças. Já a OMSE, que é a Organização Mundial de Saúde Espiritual, ela pega todos esses e ainda coloca a causa, como mais uma causa, a causa espiritual. Que são problemas espirituais. Deixando claro aqui que quando a gente fala de problemas espirituais, nós estamos falando de obsessão. Não tem nada a ver. O obsessor, ele causa um problema na nossa vida, ele nos desequilibra, porque nós, resumidamente, nós temos uma dívida para com ele. Em algum momento das nossas vidas, nós fizemos alguma coisa para essa pessoa, para esse espírito. E ele ficou preso naquele momento e nós seguimos em frente. Então, nessa vida, nós estamos aqui aprendendo, levando a nossa rotina, mas existe, né, no caso aqui, um obsessor que ficou parado em algum momento, em algum século, ainda curtindo essa raiva de alguma coisa que a gente fez para ele. Não é o caso que eu estou dizendo aqui. Quando eu falo em problemas espirituais, ele diz assim, são os conflitos que a gente tem com os nossos próprios vícios. Esses vícios, eles ficam gritando dentro da gente, e são memórias que a gente tem, que mesmo não nítidas, das nossas outras vidas. Então, assim, como que eu vou explicar? Bom, eu estou conversando com uma pessoa e eu quero que a minha vontade prevaleça a dela. Então, isso é uma característica da minha personalidade. Quando isso não acontece, eu entro em sofrimento. Eu desencadeio o meu lado espiritual em desequilíbrio. Quando eu sou uma pessoa orgulhosa e eu não consigo detectar, não consigo aceitar isso, eu estou desencadeando uma influência espiritual, porque isso faz parte de mim. Se eu não me olhar para descobrir aonde é que eu estou com problemas, eu não consigo me curar. Então, isso tem que ficar bem claro quando a gente diz. Às vezes, até quando a gente recebe uma verificação ou escuta falar que as pessoas têm problemas espirituais, isso precisa ficar bem definido, ou na mensagem, ou na conversa, ou na nossa cabeça. Nem tudo é obsessor. A gente está fazendo isso com a gente, tá? E aí, sim, depois desse resumo, a gente volta no início. Então, assim, se a gente sabe que tem problemas espirituais, podem ser fisiológicos, pode ser psíquicos, se a gente sabe que não precisa estar tudo certo na nossa vida, mas também não precisa estar tudo errado, aonde é que está esse gatilho que leva as pessoas a cometerem ou a pensarem em suicídio? Aí eu fui dar uma pesquisada em alguns livros, assisti algumas palestras sobre isso, e eles disseram, chegaram a um consenso, que o fator determinante para que isso aconteça é a desistência. Então, por mais problemas que a gente tenha, por mais dificuldades, por mais perdas que a gente tenha, enquanto a gente não desistir, a gente não entra nesse quadro. Aí foi separado em ordem emocional. Então, assim, a depressão é o primeiro ponto. Não estamos falando da depressão que a maioria das pessoas, agora parece que é uma febre, né? Todo mundo tem depressão. Então, não estou falando dessa depressão. Aquela depressão profunda. Profunda. A pessoa não consegue mais, não quer mais, não acha prazer em mais nada, não consegue achar nada. E essa depressão profunda, que é muito diferente da maioria, graças a Deus, se transforma numa tristeza profunda. Aí fala assim, mas tristeza? Bom, se a gente for parar para pensar, se a gente ligar a televisão num jornal ou abrir um noticiário qualquer, a gente vai achar muitos motivos para a gente ficar triste. Só tem notícia ruim, só tem problema, dá um desânimo, né? Tem hora que você fala assim, nossa, que desânimo, parece que o negócio não flui. Mas não é essa tristeza profunda. É uma tristeza mais profunda ainda, é um desânimo maior, que eles classificam como desespero. A pessoa está desesperada, ela não encontra saída, ela não consegue enxergar nada na frente dela, nada.
Aí ela acha que nada, nem ninguém vai aparecer ou vai acontecer para tirar ela dessa situação. E nem ela. E aí ela entra nessa rotina de desespero, fica se desequilibrada e perde o sentido da sua existência. Ela desiste. Então, assim, a minha vida não tá legal, eu não sirvo para nada, eu estou aqui, não consegui nenhum dos meus objetivos, e nada faz com que essa pessoa saia desse estado. Maridos, esposas, filhos, familiares, amigos, casa na praia, carro, passeio, nada faz com que essa pessoa saia dessa situação. Até o ponto em que ela perde a confiança em Deus. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é só com as pessoas que não acreditam ou que são materialistas. Espíritas, católicos, eles perdem a confiança no Pai. E aí desiste de si mesmo. Não tem nada, eu não tenho uma fé que me segura porque eu não acredito, eu não tenho um caminho, eu não tenho nada. Então, ó, já que eu não sou nada, eu não faço falta em lugar nenhum, eu desisto de mim. Desisto de continuar tentando. Desiste das pessoas que estão à sua volta. Pensa de uma forma materialista que todo o seu sofrimento vai acabar quando ela acabar com a sua vida. Agora sim, dentro da nossa vivência espírita, da nossa fé raciocinada, a gente consegue entender, tem que ter essa sabedoria de entender que Deus jamais dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Acho que vocês já fizeram algum tipo de leitura, já escutaram em algum lugar as pessoas quando desencarnam e fazem as suas programações reencarnatórias e ficam sabendo antes disso de todas as coisas que fizeram, querem o mais rápido possível se desculpar, passar pelo sofrimento, ter perto de você os seus desafetos, vão se sacrificar ao máximo para poder tirar essa culpa que vai dentro da alma. A espiritualidade não permite isso. Porque ela sabe que a gente não vai aguentar. A gente só tem aquilo que a gente tem condição de suportar. Porque senão nós já sairíamos de lá derrotados. Aí quando a gente chega aqui, não é o fardo que fez com que a gente falhasse. Né? É a nossa postura em relação ao que aconteceu, o nosso esquecimento, óbvio, e os nossos vícios. Então, o meu orgulho vai me derrubar, a minha vaidade vai me derrubar, a minha ganância vai me derrubar e vai me tirar desse caminho. E a gente tem a tendência de dizer, nossa, mas eu não consigo, estou com o fardo mais pesado do que eu posso carregar. Isso não existe. A gente tem aqui, frequentando uma casa, se assumindo como espírita, querendo aprender, a gente tem por obrigação saber que isso é mentira. A gente tem aquilo que a gente precisa para evoluir. A gente é que não dá valor e não quer isso. A gente quer facilidades. A gente quer ficar sentadinho no canto que as coisas aconteçam. E a gente não está aqui no mundo a passeio, né? Ninguém veio no mundo a passeio. A gente gostaria, mas não é assim que funciona. Então, isso a gente tem que enxergar de uma forma bem clara. Aí a pessoa coloca um ponto final na sua existência e arranja outro problema para a cabeça, né? Porque não tem final. Então a gente passa para o lado de lá, sendo a mesma pessoa. Eu vou desencarnar, vou continuar sendo a mesma Ângela, com todos os meus defeitos, com todas as coisas, a minha maneira de pensar, e não vai mudar nada. Você só arranjou mais um problema. Você abriu mão da dádiva maior que Deus te deu, a sua vida como oportunidade de crescimento. Então, por isso, resumindo, a gente precisa estar muito atento a esses sinais. A gente, quando fala em suicídio, a gente sempre pensa no outro, né? Eu vou estar atento ao outro. A gente tem que estar atento a gente, aos nossos sinais e atento aos outros. O que fala com a gente é o nosso corpo, o nosso sentimento, o nosso pensamento. Se a gente não fizer isso, a gente não se cura. E o ambiente que tem que estar mais certo, mais tranquilo, mais em ordem é o nosso ambiente mental, a nossa casa mental. Então, quando a gente
ver que vai entrar num gatilho de pensar alguma coisa que não é para pensar, entrar numa vibe de tristeza, alguma coisa assim, a gente não pode alimentar isso. A gente tem que entender o que é que está fazendo com que isso venha à minha mente, aonde está, por que eu pensei nisso? Às vezes, quando a gente fica muito tempo quietinho, sem nada, não tem uma televisão ligada, não sei se alguém já fez isso, assim, ou coloca uma música tal, e fica lá, o pensamento da gente vai embora, né? Aí você começa a pensar. Meditar nada, a gente só começa a pensar, pensar, pensar. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando você se dá conta, você está pensando numa coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás. É muito louco isso. A nossa cabeça faz com que a gente pense nisso. Então, assim, às vezes você vai relembrar isso com mágoa, às vezes você vai falar, nossa, passou, né? Mas olha como é louco. Isso tudo está guardado e a gente, no nosso dia a dia, a gente não lembra. Mas se der uma pausinha e parar assim, ó, isso vai lembrar ou coisas boas ou coisas tristes, acontecimentos que não foram tão positivos, às vezes até por nossa própria ação. Então a gente tem que estar muito esperto com relação a isso. O que a gente poderia fazer numa situação dessas? Vários tópicozinhos aqui, eu fui marcando, eu vou ler rapidinho, tá? Então ele fala assim, quando você perceber que você está assim, se abra com pessoas de sua confiança, de uma forma sincera, sem vitimismo. Ah, eu sou um coitado, não sei o que lá, não. Eu quero me abrir, eu quero desabafar. Eu estou procurando socorro. Seja humilde para falar, eu não estou bem. Eu preciso que alguém me escute. Porque as pessoas, às vezes, no dia a dia, não levam em conta. E eu vou ser bem sincera com vocês, há muito tempo atrás, antes dessas coisas serem bem divulgadas, antes da gente estudar, eu falava assim, gente, a pessoa está com depressão, devia arranjar alguma coisa para fazer. E é errado isso, porque a gente não sabe o que vai dentro daquele ser. Cada pessoa é um universo, as pessoas são únicas. Então, o que é fácil para mim não é fácil para o outro. E às vezes o outro tira de letra uma coisa que é super difícil para mim. Então, a gente tem que olhar dessa forma. Esse assunto de depressão, dessas doenças todas que foram colocadas, de suicídio, são extremamente sérios. Tanto que a gente tem um mês inteiro dedicado a esse assunto. Todos os lugares estão falando sobre isso. Empresas, televisão, religiões de todas elas, todo mundo está falando sobre isso, porque isso é muito importante. O mês inteiro. Ó, procurar um tratamento médico, isso também é muito importante. Seja ele psicológico, psiquiátrico, terapêutico, pois são esses profissionais que saberão diagnosticar e atender as necessidades com medicamentos e orientação. Então, assim, não é se medicar ou não é de deixar de tomar um remédio, é procurar um profissional que vai atender a isso, que vai saber te escutar e te diagnosticar. Uma orientação para que não tornemos-nos dependentes químicos, e sim donos da nossa vida. Também não adianta só procurar um médico para tomar um remédio e ficar dependente daquela medicação, porque aí você não se cura. Você tem que procurar se acalmar, óbvio, né? Abaixa a poeira com a medicação e depois vai procurar alguma coisa para entender o que está acontecendo com você. Procurar um tratamento espiritual, sempre lembrando que nos acontece espiritualmente não significa ser obsessão. Pode até vir a desencadear uma obsessão, mas não está uma coisa ligada diretamente a isso. Olhar para as pessoas à nossa volta e ver os sinais que elas nos mandam. Olhar para os nossos adolescentes e para as nossas crianças. Esse adolescentes e crianças aqui foi uma coisa que me deixou bem assim, não vou dizer chocada, mas bem triste. Porque na pesquisa que eles estavam fazendo, eles disseram o seguinte, o Rossandro, que é o que eu mais vi aqui, ele fala, ele é psicólogo, né? E ele tem um curso que basicamente ensina as pessoas a se enxergarem, a conviver com as suas dificuldades e tal. E ele falou que ele ia abrir esse curso para jovens. O maior número de pedidos que ele recebeu foram de adolescentes para que esse curso fosse ministrado numa segunda-feira. Aí ele achou estranho, eu falei assim, nossa, por que será, né? Será que é porque a pessoa quer começar a semana bem? Aí foi perguntar para um deles, e ele disse o seguinte, eu gostaria que fosse na segunda, porque é um dia a menos para eu ficar na presença dos meus pais, porque eu já passei com eles o fim de semana inteiro. Né? Eu me lembro de ser pequena e gostar muito de ficar na companhia, esperar o fim de semana, porque assim, era um dia que a gente podia brincar, ia estar todo mundo junto.
e eles não querem ficar. Mas por quê? Ah, porque eles estão sempre preocupados com outras coisas, ou se não ficam buzinando, e eu tenho coisas que eu gosto de fazer. Jogar, internet, sair com os amigos. Então, eu fazendo esse curso é um tempo a menos que eu passo com eles. Isso foi um alerta. E com relação às crianças também, eu achei muito importante. Crianças de 5 anos que já têm essa tendência suicida. Porque tá cheio da vida. Eles mesmos falam, tá cheio, não aguento mais, segundo o que ele estava falando. Mas por que isso? Porque as crianças não são mais crianças. Crianças de 5 anos são criadas como adultos. Se a gente parar aqui, uma boa parte de nós aqui, nós éramos crianças. Então, assim, nossa obrigação era brincar e ir na escola. A gente não precisava decidir nada. Meu pai decidia o que eu ia comer, a hora que eu ia dormir, aquilo que eu ia vestir, com quem eu podia brincar. Então, eu já tinha tudo determinado, eu só precisava ser criança. Hoje em dia, as crianças dessa idade, elas têm poder de decisão. Elas decidem o que elas vestem, elas decidem a hora que elas vão brincar, elas decidem o que elas vão comer, porque os pais fazem isso. Ah, você não quer um macarrão? Quer uma carninha? Ah, você não quer carninha? Você quer um peixinho? E a criança fica cheia de informação, cheia de escolhas e não sabe lidar com nenhuma delas. A minha mãe colocava comida na frente e falava, come. Ah, só se eu não gostasse. Tivesse comprovado que eu não gostasse. Senão eu tinha que comer, era o que tinha. Hoje em dia você sai fazendo um monte de coisas para as crianças. E as crianças estão decidindo. Agora, imagina um adulto decidir uma coisa importante na vida, já é difícil, né? Vou pegar esse emprego novo ou vou me manter no mesmo? Compro um apartamento ou compro um carro? Não compro nenhum dos dois, vou andar de bicicleta. A vida da gente é assim, né? Você imagina uma criança de 5 anos ter que decidir o que é melhor para ela, o que ela vai fazer, e todas essas loucuras que eles querem que as crianças decidam com os 5 anos, né? Esse mundo maluco que a gente vive. Então, essas duas situações me preocuparam muito. Porque os adultos, ou bem ou mal, eles vão em algum momento se expressar, em algum momento eles vão falar. As crianças e os adolescentes, eles vão crescer desse jeito. Se não tiver ninguém que esteja ao lado deles, se eles não se sentirem amparados e confiantes, eles vão tirar informação aonde? Se eles não tiverem a família do lado, qual é a base? Qual é a segurança? Então, isso eu achei muito, mas muito, muito sério. Uma outra coisa que eles dizem que é importante, atividade física adequada ao quadro das pessoas, respeitando a sua saúde e as suas limitações. Uma pessoa que está praticando alguma atividade, seja uma caminhada, seja uma natação, ela está com a mente e o corpo dela ocupado. Sócrates, filósofo, ele dizia o seguinte: ocioso não é apenas aquele que nada faz, mas também aquele que poderia empregar melhor o seu tempo. Então, ao invés de ficar parado, vendo o que está acontecendo na vida do outro, assistindo esses programas que só deixam a gente para baixo, assistindo qualquer porcaria na televisão, vamos pegar melhor o nosso tempo e nosso benefício. Eu não estou nem falando de caridade para com as outras pessoas. A gente, o que é legal para mim? O que eu posso aprender? Onde eu posso me melhorar? O que eu vou fazer por mim? Esses pontos são os que eles disseram que seriam mais importantes, né? O Espiritismo, agora voltando para nós, como um consolador prometido, que não vai tirar a nossa dor. Ele não tira a nossa dor, mas ele tira o nosso desespero, porque ele mostra que as dificuldades e as vicissitudes da vida, elas vêm para nos ensinar. Mesmo que isso nos cause um grande sofrimento, elas não vão definir a nossa vida, se a gente não deixar. Entender que não controlamos as coisas que nos acontecem, e sim o significado que elas têm na nossa vida. O impacto e a importância que esses acontecimentos têm sobre nós. Eu tive uma perda. O que eu vou tirar dessa perda? Eu vou simplesmente me largar ou eu vou aprender alguma coisa com isso e vou embora? Quem aqui já não teve uma perda, às vezes de um trabalho, alguma coisa que pôs a mão na cabeça e falou, o que eu vou fazer agora? E de repente a porta fechou, mas a janelinha ali abriu. E depois de um tempo a gente falou, nossa, se não tivesse acontecido isso comigo, eu ainda estaria lá, estagnado, parado. E olha que legal que foi. A gente seguiu em frente. E é isso que a gente tem que fazer, seguir em frente. Tem uma metáfora que eles disseram que a gente pode usar no nosso dia a dia,
quando a gente perceber que a gente está entrando nessa de pensamento ruim. Então eles dizem o seguinte: imaginemos que o nosso corpo é a praia. A gente é um litoral e nosso corpo é a praia. Onde o oceano das questões espirituais, psicológicas e sociais vêm e transbordam. Então, assim, a gente está na praia e tem aquele mar todo vindo. Todos os dias são jogados na gente problemas materiais, problemas espirituais, problemas psicológicos, coisas que a gente tem que decidir. E a gente vai trabalhando com isso de uma forma a deixar a nossa areia mais ou menos ali em ordem. E isso já causa na gente alguns problemas. A gente já fica contrariado com alguns acontecimentos, a gente fica irritado, já começa a assumir posturas, né, meio assim, puxa, hoje meu dia não foi legal, aconteceu alguma coisa, e não consegue muitas vezes trabalhar esse sentimento. Agora imagina se nessa praia aconteceu um tsunami. A gente já viu, destrói tudo. Então se essa onda de sentimentos for comparada a um tsunami, o que vai acontecer com essa nossa praia? Isso eles colocam de uma forma para que a gente pare e pense. Olha, aconteceu isso comigo, o que eu vou fazer? Então, quando acontecer isso, ao invés de a gente colocar um ponto final, a dica é colocar uma vírgula. Perdi meu emprego, vírgula. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa por mim, eu vou arranjar outro, vou mandar currículo, sei lá. Ai, saí de um relacionamento, perdi meu namorado, sei lá, me separei, vírgula. Vida que segue, eu tô aqui, sabe? Eu confio em mim, eu tenho potencial, eu vou fazer alguma coisa. E assim, sempre colocar na nossa vida vírgulas. Quem se suicida, quem entra nessa vibe, põe ponto final. Então, essas diquinhas, esses pontos, são coisas para a gente ir pensando no nosso dia a dia. A gente não conseguiria falar sobre esse tema só usando o suicídio da forma que a gente vê, né? E só usando o espiritual. Dentro do que a gente aprende, a gente tem que unir os dois. A gente precisa achar esse equilíbrio, aprender que o nosso espírito está numa experiência material e a gente tem que saber lidar com isso. Não vai ser sempre fácil, não é sempre fácil. Parece que falando, né, tranquilo, mas a gente tem mecanismos. A gente tem medicina, a gente tem amigos, a gente tem uma casa como essa, e a gente precisa ter humildade de pedir socorro. Eu vou terminar, ao invés de contar uma história, eu vou ler um texto que o Rossandro escreveu, que eu achei lindo, que também serve para a gente guardar dentro do coração. Tem na internet, se alguém se interessar depois em ler com calma. O texto chama Fica. Se a sua infância não foi perfeita como você sonhou e seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desista da vida. Fica. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando-o capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que os seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica. Fica e não deixa mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desista da vida. Fica. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou lhe contar um segredo sobre essas pessoas que humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor da angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica. Fica e mostra como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas, sobretudo, nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Então, insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei, mas resolvi ficar, e tudo passou.
Não teve mágica, a dor não passou no dia seguinte e também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida e eu fui ficando, mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo e, sobretudo, para nós mesmos que a vida vale a pena ser vivida. Então, fica. É lindo, né? Muito legal. Ele foi muito inspirado nesse texto. Então, eu queria que, assim, ó, toda a paz que a gente puder nesse momento vibrar, a gente consiga trazer para esse ambiente e que ela permaneça dentro da gente. Que nós tenhamos fé no nosso Pai, sabendo que Ele não nos desampara, que Ele não nos vai deixar em nenhum momento sozinhos, que nós temos aonde pedir socorro e que quando alguém se sentir numa situação como essa, as pessoas que estão aqui, corre para cá. Vai ter sempre alguém com o ombro, com a mão e com uma palavra para ajudar, tá bom?